Cumprimentamos a todos nossos queridos amados com a paz do Senhor. Com muita alegria, vamos dar sequência aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando Escola Bíblica Dominical. Lição extra, lição 11, a promessa de provisão. O nosso texto bíblico em classe, Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 31. Os nossos tópicos, a provisão das necessidades básicas, a provisão das necessidades emocionais e, finalizando, a provisão das necessidades espirituais. Vejamos o nosso comentário dentro dos tópicos a seguir, ok? O homem procura sempre o bem-estar. E o bem-estar não pode ser encontrado a não ser naquele que faz o bem-estar. Nós estamos falando da pessoa divina, do Criador, que fez todas as coisas para o bem-estar do ser humano. Mas, por causa do pecado, nós temos o mal-estar. As doenças psicossomáticas, doenças degenerativa do corpo físico e muitas doenças que estão neste mundo físico, aonde é considerado como a doença do século a depressão, uma doença da alma. Agora veja as funções psíquicas do homem integral, do homem que tem uma alma, que tem um espírito e que tem um corpo. Este homem integral, de acordo com a carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, primeira carta, e versículo 23. O espírito, a alma e o corpo. Veja dentro do desenho, aqui nós temos o corpo como se fosse o átrio do tabernáculo. Nós temos o átrio do tabernáculo de Moisés. Átrio, lugar santo e santíssimo. Então veja o lugar santo e o lugar santíssimo. Alma como lugar santo, espírito humano como lugar santíssimo. Então, três partes nós temos a composição do homem integral. De acordo com Hebreus capítulo 4, versículo 12, nós temos a divisão dos dois elementos espirituais. A divisão da alma e do espírito. E também diz das juntas e medulas. Então, nós temos divisão entre alma e espírito e alma e corpo. Entre a divisão da alma e do espírito, nós temos um coração. E da alma com o corpo, nós temos uma mente humana. Ok? E primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O homem, ele é uma alma que tem um espírito e que tem um corpo. Que sejam plenamente conservados para a vinda do Senhor Jesus. Ok? Aí nós vamos estudar sobre as emoções desta alma, este homem integral físico e espiritual ao mesmo tempo, porque ele tem parte espiritual e parte física. Então ele tem um psique e tem a parte do corpo, que é o soma no grego. Então, psique e o soma, psicossomático. Psicossomático. Então, esse homem psicossomático, ele tem uma alma e tem um corpo e tem um espírito humano. Na alma, tem as suas emoções, ok? Que estão dentro do sentimento, que são sentimentos. Essa alma também tem a inteligência, que é o intelecto, aonde tem a razão. E esta alma também tem uma vontade, aonde há uma decisão. Agora veja que este homem integral, ele vive neste mundo cheio de ansiedade, preocupações, medo, estresse, depressão. Como se livrar desse medo, desse estresse, dessa depressão, dessa ansiedade, dessas enfermidades da alma? Como se livrar? O mundo, o homem está debaixo desse mundo espiritual, regido por Satanás e seus demônios. Então os demônios oprimem. Ele, com a sua opressão, ele traz enfermidades espirituais ao homem. Por exemplo,
Jesus, ao expulsar os demônios quando saía das pessoas, as pessoas também eram curadas. Então os demônios podem provocar enfermidades. E quando o demônio sai, as enfermidades provocadas por ele também saem. Entendeu agora? Então veja as funções psíquicas do homem psicossomático, da alma, e que tem um corpo. Por que tem um corpo? Porque o corpo é o passaporte de estar na Terra. É através do corpo que você tem tato, visão, paladar, audição. Então, esses 5 sentidos, as 5 formas da comunicação desta alma neste mundo físico. É interessante que Deus deu um corpo a esta alma, porque senão esta alma não estaria aqui nesta terra, estaria no mundo espiritual. Então, para estar nessa terra, esta alma precisou ter um corpo. Então, o homem tem um corpo físico, mas ele não é simplesmente um corpo físico, porque o corpo é apenas a parte sensorial da personalidade que esta alma é. Então, a alma é a pessoa do corpo, em si mesmo. Então, esta alma vai prestar conta com Deus. Então, o corpo apenas é um invólucro, é a bainha da alma. É o elemento sensorial. Quando a alma pensa, quando a alma quer, deseja. Então, os desejos, os sentimentos, a inteligência vai passando por sensores para este mundo físico. Ok? É interessante. Agora veja a realização de um prazer temporário e que é diferente do gozo do espírito. O homem sem Deus, ele tem um prazer temporário. Isso significa que o seu prazer momentâneo é falso e que acaba nesta vida. O homem com Deus, ele tem um gozo indizível. Não é desta terra, é celestial, é do Espírito de Deus. Não passa porque este gozo é eterno. É o gozo da salvação, da comunhão, da liberdade dos filhos de Deus. Veja, quando a pessoa está debaixo do controle do mundo de Satanás, das trevas, das regiões celestiais, que vem com as suas opressões, este mundo acarreta ao mundo físico dores, estresse, ansiedade e depressão. Com isso, o caminho natural do homem, ele está sendo influenciado por esses espíritos malignos. É os espíritos malignos que, ao influenciá-lo, decidem por eles. Entendeu aí? Desejam por eles, creem por eles, por causa desse controle de influência de espíritos malignos. O mundo natural vive debaixo do sol e tem estas doenças, tanto físicas como espirituais. Então, essas opressões acarretam em medo, pânico, paralisação dos membros do corpo. A pessoa não consegue mais falar, não consegue mais glorificar Deus, não consegue mais orar, pedir como convém, de acordo com a vontade de Deus. Ela fica paralisada. Ela tem uma ansiedade tão grande que está angustiada. E que se ao buscar Deus, não busca de forma sincera que o agrade a Deus. Busca de uma forma corrompida. De forma em que ache na sua busca, no seu louvor, algo que venha difamar de Deus. Que venha apresentar um Deus diferente daquilo que ele é na verdade. Um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus fiel. As pessoas que entram em angústia, muitas delas dizem: o Senhor não olha para mim. Isto é uma forma errada de se aproximar de Deus. Deus se aproxima de todos aqueles que o buscam. As pessoas
erradamente diz que o Senhor não é mais favorável, que o Senhor não tem mais favor em relação a essa pessoa. O Senhor deixou de olhar com seu olhar de misericórdia. Então, estas canções, estas palavras ditas, são terrivelmente maléficas ao relacionamento do crente com Deus. O crente com Deus, ele tem que se relacionar de forma profunda, em que o seu Deus deve ser honrado, o seu Deus deve ser adorado, de tal forma que ele deve ser lembrado como, na verdade, ele é. O Deus que faz maravilhas, o Deus que cura, que sara, o Deus que faz prodígio, que abre o mar vermelho, que derruba Jericó, o Deus que tem todo o poder e o controle em suas mãos. E operando o Senhor, quem impedirá? O homem precisa entender que precisa lembrar desse Deus como ele é. O Deus que faz, opera e não deixa marcas. É um Deus que o seu caminho está no mar. Um Deus que, quando faz as suas obras e maravilhas, inculca qualquer pessoa. Até os médicos não sabem como é que Deus age. Se as enfermidades são curadas, são retiradas do corpo humano, não tem cicatrizes. Os médicos ficam encucados como é que Deus faz este milagre. Então, nosso Deus, ele tem pegadas no mar. E as pegadas que estão no mar não deixam marcas. É assim como é o agir do nosso Deus. Está no Salmo, capítulo, não é capítulo, na verdade, o Salmo 77. Deus, ele é um ser espiritual. Ele tem a sua palavra, que faz colocar, quando cremos pelo Espírito, no nosso coração. Ele mexe para nos dirigir com o nosso intelecto, com o nosso sentimento e com a nossa vontade. A alma precisa estar estável na presença de Deus e aprender daquilo que é mais profundo do que é sagrado, das coisas de Deus, da sua obra. Falar de Deus, falar a Deus, ter comunhão com Deus em relação a Ele. Então, a alma que tem o livre-arbítrio, ela precisa decidir certo. Crer no Senhor para ser salvo. O seu espírito ser renascido. O espírito do homem precisa de um renascimento. Esse renascimento é o novo nascimento. Então, o espírito humano nasce de novo. Enquanto a alma precisa do ser regenerar, voltar como era no princípio, obediente, servindo a Deus. Precisa de consciência de Deus, esta alma, através do Espírito que rege a nossa vida inteira. Paulo disse, não sou eu que vivo mais, mas o Espírito de Deus que habita em mim. Cristo vive em mim. Então ele é o consciente de Deus em nós. Amém? Então veja que o nosso corpo, ele trabalha juntamente com os nossos instintos. Presta atenção, nós temos aqui o corpo que vai ter 6 instintos. Nesses 6 instintos aqui tem uma lei. Lei do pecado e lei da morte. Veja, o corpo tem 5 formas de atuar neste mundo, que são 5 sentidos. E que transmite pelo corpo os 6 instintos. Aqueles de comunhão, de autorreprodução, enfim, de domínio, instintos de comunhão, de autoproteção, de alimentação, instintos humanos. A alma tem sentimento, intelecto e vontade. O corpo tem visão, audição, paladar, tato e olfato. E temos 6 instintos no homem que precisam ser equilibrados. Isto é, santificados. Então, a mente é o centro do livre-arbítrio. Geralmente esse livre-arbítrio está corrompido pelo pecado. Mas ele procura decidir. Mas a mente combate com ele, que é o intelecto. Entendeu aí? Porque o intelecto procura saber se é razoável.
ou não razoável. Isso depende em que este homem, ser completo, esteja sendo influenciado ou por Satanás ou pelo Espírito de Deus. Não tem outro meio. Ok? Geralmente o livre-arbítrio, ele não deseja as coisas de Deus. Assim está o mundo. A obra do Espírito Santo é para submeter esse livre-arbítrio 100% à vontade de Deus. Paulo disse, Cristo vive em mim. Então o livre-arbítrio de Paulo estava 100% voltado a Deus. Paulo diz que o meu livre-arbítrio não faz mais a minha vontade, mas a vontade de Deus. Ele disse nestas palavras que o seu coração estava circuncidado. Ele abriu o coração para Deus, com isso a sua mente foi transformada. Romanos capítulo 12, ele mesmo diz, transformai as vossas mentes pela renovação do vosso entendimento. E o Espírito Santo chegando até os sentidos do corpo. Você vai ver melhor, vai ouvir melhor, você vai falar melhor, você vai aprender melhor. Isto para conduzir o centro vital do corpo, que é pelos seus instintos, conduzindo santos para agradar a Deus. O Espírito Santo, no espírito humano, ele trabalha trazendo neste espírito aqui o amor, a fé e a esperança. São 3 os atributos que o Espírito de Deus traz para o homem que renasceu de novo. Amém? O homem precisa exatamente ter o Espírito Santo, que é o eu espiritual. Presta atenção, mais uma vez aqui, ó. O Espírito Santo é o eu espiritual, ok? Paulo diz, não vivo mais eu. Então ele tem um eu. Paulo diz, eu tenho um eu, mas não vivo mais eu, ó. Mas Cristo vive em mim. Esse Cristo vive em mim é o eu espiritual. Amém? É o Espírito Santo conduzindo esse eu de Paulo. Essa vontade de Paulo. Essa emoção de Paulo. Esse intelecto de Paulo, esse sentimento de Paulo. Então, a vontade de Deus, o sentimento de Cristo, a mente de Cristo está nesse eu. Entendeu aí? Aí Paulo mostra exatamente que as tribulações desta vida não vão separar do amor de Deus. Nem a profundidade, nem tribulação, nem porvir, nem morte, nem outra criatura, nem anjo, nem demônio, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Por outro lado, o homem que não vive com o seu eu, debaixo do eu de Cristo, da vontade de Cristo, este homem, ele tem um retorno com realizações negativas, com um prazer negativo. Por isso que temos as dores, os estresses, a ansiedade. Isto tudo vai dependendo se você está com um relacionamento com Deus ou sem Deus. Entendeu aí? Se nós temos um relacionamento com Deus e não amando o mundo, isto vai ter uma contrapartida contra o estresse e contra a ansiedade. Mesmo que a pessoa tenha dor, atenção, a alegria que tem em você, produzida pelo Espírito de Deus, que é um fruto do Espírito, veja, a alegria é um fruto do Espírito. Isto vai compensar a dor. Entendeu aí? Porque esse fruto do Espírito, manifestado pela presença da divindade, revelando em nós uma fé, um amor e uma esperança, então esse amor vai trabalhar em obras. Este amor vai trabalhar em esforços. Esta esperança vai trabalhar em perseverança. E esta fé vai trabalhar em obras. Com isso, se nós amamos a Deus, mesmo que o mundo venha nos perseguir, a ansiedade vai ser vencida, essa dor vai ser vencida, esse estresse vai ser vencido, porque maior
é Deus que está no nosso coração do que o mundo inteiro. Não se deixe se levar pelo estresse e pela depressão. Não há como dar fim à vida. A vida é um dom de Deus, porque nela foi o Senhor morreu na cruz do Calvário, entregou a sua vida. Então, não é você que deve entregar a sua vida para morrer por si mesmo. O Filho de Deus já morreu por você. Então, não dê fim à vossa vida por causa do estresse, porque o estresse pode conduzir a uma opressão e alguns, até mesmo pela depressão, tiram a própria vida pelo suicídio. Agora, veja como é uma depressão, diferente de um câncer. Ninguém se mata por causa de um câncer. Atenção. Mas as pessoas estão procurando sacrificar a si mesmo, tirando a sua própria vida e não vendo aquele que morreu por ela. Lembra de Judas que foi se enforcar? Ele quis equiparar a morte sua com a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ninguém pode estar em briga para morrer pelo homem se um já morreu por todos. Entendeu agora? Foi Cristo que morreu por nós e não nós devemos morrer por nós. O problema aqui é que o livre-arbítrio não foi entregue. Se o livre-arbítrio foi entregue, então você está debaixo da autoridade de Deus. Ninguém pode destruir o templo de Deus, porque senão Deus o destruirá. E a depressão e a loucura, qual dessas seria a pior? Se a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. Então, mesmo que a loucura seja pior do que a depressão, eles acham o caminho. Mas as pessoas acham melhor formar um conceito para justificar os atos daquela pessoa que tirou a sua própria vida, do que ensinar ela a viver uma vida debaixo do poderio de Deus e se livrar deste poderio dos demônios, da opressão e da concupiscência do mundo. Entendeu? É terrível quando as pessoas ensinam uns aos outros sem um aparato bíblico. Por exemplo, os calvinistas, ele tem um conceito a respeito do suicídio, que é a forma de que aquela pessoa que morreu e se matou, Deus não o julgará. Por quê? Porque senão vai contra a tese daquela vez, de uma vez salvo, salvo para sempre. Como é que uma pessoa é salvo para sempre? Se ela se matar, se ela se condenar. Não matarás. Entendeu? Um mandamento de Deus. Não matarás. Se ela não mata alguém, que é o homicídio, e ela mata a si próprio, que é exatamente a destruição do templo de Deus, e as pessoas justificam esse ato como não pecado, simplesmente para coibir a crença da não perda da salvação, porque se o suicídio não for pecado, a pessoa continua salva. Então é uma doutrina muito perigosa que leva de um caminho para o outro. Lembra que 2 cegos vão cair no mesmo buraco. Então, esta é a doutrina, para poder concluir de que a salvação não se perde, segundo eles. A vida pode ser negativa ou não. Isso vai depender como está seu coração. Se o seu coração for circuncidado, você tem um eu espiritual. Ok? Já aprendemos sobre o eu espiritual. E a nossa mente, ela é transformada. E os nossos instintos vão trabalhar
debaixo da vontade de Deus. Isso significa que eles não vão ser depravados e que eles não vão ser dados ao pecado. Por exemplo, não seremos bebarrão, adúlteros. Tudo isso seria um desequilíbrio dos instintos da alimentação, comer e beber, e da depravação imoral, que é, veja aí, o adultério, da comunhão, adorar ídolos, e assim a pessoa vai pecando com seus instintos. O intelecto é o centro do pensamento, da imaginação, da razão e do senso. Esse intelecto ele pode ser negativo, como tendo pensamentos ruins ou maus, isto por falta de uma mente de Cristo, que vem do alto, quando o homem crê em Jesus. A mente ela tem duas coisas, ou ela é depravada ou ela é transformada pela palavra de Deus. Para ser transformada, isto requer uma submissão, esta palavra, pelo coração. O coração precisa estar aberto, ser cheio do Espírito, para ser controlado, para não viver nesta opressão maligna do mundo que jaz no maligno. Ok? Os instintos são impulsos que pela concupiscência da carne, do mundo, são influenciados. E o seu prazer temporário, momentâneo, e não tem o gozo do Espírito, que é real e verdadeiro e que não passa. É eterno. O intelecto precisa pensar nas coisas que são de cima. Então, a imaginação de realizar as coisas boas para Deus, o senso de justiça, uma razão que seja justa e não injusta. Se nós entregamos esse intelecto à vontade de Deus, nós teremos exatamente como vencer os problemas do nosso ministério e também da nossa família no meio da sociedade. Os 5 sentidos atuam e regem os sensores. Esses sensores estão no corpo. A pessoa ela pode estar triste ou pode estar alegre. E quando ela está triste, ela diz palavrão. Quando ela está alegre, ela canta. Ela louva. E quando ela está triste, ela amaldiçoa. E até mesmo chega a irar. E quando ela ira, o que pode acontecer é que ela vai agir segundo esta ira. E ela acaba caindo na tentação do diabo. Porque aquele que se ira já é homicida. O mundo físico, sendo atacado 100% diariamente pelo mundo espiritual maligno do Satanás e dos seus demônios. Então há uma luta constante entre pecado e santidade. Atenção. A santidade é a realização da santificação do Espírito em nós. Então, precisamos submeter este eu, o Paulo disse, o meu eu, o livre-arbítrio, à vontade de Cristo. Para que não haja consequências, veja, indiferenças entre os irmãos, os preconceitos. Isto vai desequilibrando o convívio social no meio do povo de Deus. Precisamos ser serenos e não ser indiferente com as pessoas. Precisamos ser cheios de Deus, ser alegres, ter o rosto exatamente com a formosura de Deus. A pessoa com o coração alegre formoseia o rosto. Ela é alegre no apertar da mão das pessoas. O seu sorriso é contagiante. Então, esse é o sentimento de Cristo em nós, que traz o bem-estar e não o mal-estar. Esse mal-estar é ocasionado pelo apego que é as paixões carnais, que vai contra o fruto do Espírito, que é o amor. Então, concluindo,
precisamos nós ouvir bem, falar bem, ver bem. Isso significa que a nossa audição não é para qualquer pessoa falar e lançar sobre esta audição o que eles querem. Ouvir o que eles querem que nós ouça. Então vigie nesta audição. Essa audição não precisa ouvir lixos emocionais. Pessoas querem colocar lixos como se aqui fosse um sanitário aonde se coloca e se faz as necessidades físicas. Nós não precisamos de ouvir pessoas que falam qualquer coisa. Ouvir somente o que convém, o que apraz, o que bendiz, o que fala, o que clama, o que a Deus pertence. Os nossos ouvidos precisam ouvir a palavra. Então não dê este lugar ao diabo. Não dê lugar a Satanás. Porque é por este ouvido que vêm os instintos de forma desequilibrada. Entendeu agora? A pessoa precisa ser fiel, ter fidelidade, que é o compromisso de a fidelidade de ser fiel na presença de outra pessoa. E a pessoa ser leal, isto significa que mesmo que a pessoa esteja ausente, ela continua fiel. Então a lealdade é a fidelidade na ausência. E a fidelidade é ser fiel na presença. Amém? Continue imaginando, contemplando o Senhor. O Senhor lhe deu o intelecto. Mas não deixe que o desânimo, a ansiedade, a depressão venha desabilitar, venha desligar esse intelecto. Porque quando essa depressão, essa ansiedade vem e desabilita, ela fecha as vontades. As pessoas ficam paralisadas, sem forças para atuar. Mas a palavra de Deus, o Espírito Santo, que fala ao nosso coração, quer conduzir esta mente a uma disciplina, para que não seja condenado juntamente com o mundo. Essa mente não seja inquieta, rebelde, instável, mas seja disciplinada pelo Senhor, para não ser condenada junto com este mundo. O Espírito Santo de Deus é o nosso superconsciente. É Ele que está no nosso consciente, que está no nosso espírito humano. É Ele, o nosso grande gerente, que se nós quisermos, é o Senhor quem dirige, é o Senhor que opera, é o Senhor que fala. Sejamos apenas instrumentos. Este corpo é para o Senhor. Esta voz é para o Senhor. Esta visão é para o Senhor. Esta audição é para o Senhor. E tudo equilibrado, somos santos no Senhor. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe, vos guarde e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.